Olá, espero que todos vocês estejam bem. Gostaria de agradecer o convite. Eu sou o Marcos Adriano, eu sou cirurgião oncológico e eu vou falar para vocês sobre princípios da cirurgia oncológica. Eu não tenho conflito de interesse e toda vez que nós vamos falar, dar uma aula ou conversar sobre algum assunto, sempre surge essa pergunta do conflito de interesse. E a gente acaba percebendo que nós realmente temos um conflito de interesse, que é esse amor pela oncologia, pela cirurgia oncológica, pelo acolhimento, pelo cuidado. Falar um pouquinho sobre a SBCO. Essa aqui é a gestão 2020-2021 da Regional São Paulo. O Paulo Stevanato é o presidente, eu sou o vice-presidente, aqui estão nossos contatos. E falar para vocês um pouquinho sobre a missão da SBCO. A SBCO, ela visa agregar profissionais envolvidos no tratamento oncológico, promovendo educação médica continuada, com intercâmbio de conhecimentos. Para quê? Para a prevenção, detecção precoce e o melhor tratamento possível aos pacientes com câncer, fortalecendo e representando a cirurgia oncológica brasileira. Então, percebam que a SBCO ela não fortalece e representa o cirurgião oncológico, mas ela fortalece e representa a cirurgia oncológica brasileira e todos os profissionais envolvidos nela da equipe de saúde. Sendo assim, a atuação básica e ampla da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica é tanto a população quanto a equipe de saúde. Então, visitem nosso site, sigam a gente, sejam membros. Qual, então, o papel da cirurgia oncológica? Nós sabemos que os procedimentos cirúrgicos oncológicos, eles respondem e estão presentes em 60% dos pacientes oncológicos. Eles são tratados por cirurgia. Quando você imagina, então, a jornada toda do paciente, nós entendemos que 90% deles precisarão, em algum momento, de algum procedimento cirúrgico. Então, o que é o cirurgião oncologista? O cirurgião oncologista, ele é um oncologista que também possui expertise para realizar procedimentos cirúrgicos em intervenção. Basicamente, é um oncologista que opera. Então, o que é que nós fazemos? Nós planejamos, executamos procedimentos diagnósticos, nós estadiamos as doenças, nós fazemos ressecções com finalidade curativa, nós encaminhamos o paciente para tratamento complementares, procedimentos paliativos ou de urgência. Com isso, o cirurgião oncológico ele acaba tendo um fator prognóstico. Os pacientes tratados por cirurgiões especialistas em câncer, eles apresentam melhor prognóstico, maior sobrevida, menor taxa de recidiva, maior taxa de ressecção R0, taxa de preservação esfincteriana de câncer de reto maiores, desde que eles também sejam tratados em um centro oncológico. Sendo assim, quais seriam, então, os princípios da cirurgia oncológica? Uma incisão cirúrgica ampla e adequada, e aí a gente vem com aquele ditado, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões. E que atualmente, com o advento da cirurgia minimamente invasiva, acaba virando o seguinte ditado: grandes incisões, grandes confusões. Então, é importante o inventário minucioso da cavidade, ligadura de veias antes das artérias, dissecção centrípeta da peça operatória, e aí talvez hoje com a cirurgia minimamente invasiva isso perder um pouco o sentido, assim como isolamento de tumor com compressas. Deve ser realizado o manuseio cuidadoso da área afetada, tomando cuidado para não se cortar o tecido tumoral, lembrando da margem de segurança, e aí a gente tem a congelação intraoperatória, ressecção em bloco com cadeias linfáticas, lembrando então do valor da cirurgia multivisceral, a marcação com clipes metálicos para o tratamento adjuvante, também hoje em dia nem sempre utilizada. Dessa forma, existem os princípios básicos da cirurgia oncológica diferenciar entre operabilidade e ressecabilidade. A ressecabilidade nada mais é do que basear-se na extensão do tumor. E a operabilidade é basear-se nas condições clínicas do paciente. Sendo assim, como exemplificar, né? Então, por exemplo, se você tem um paciente de 85 anos, hipertenso, diabético, já teve 3 infartos, colocou 3 estentes, e um paciente desnutrido, com uma lesão de intestino que foi ressecada pela colono, mas veio com margem positiva. Esse paciente ele tem uma indicação de uma colectomia. Esse tumor é um tumor ressecável, porque
nem existe mais tumor, você teve uma margem positiva, você vai operar para o estadiamento linfonodal. Mas esse não é um paciente operável, com todas essas comorbidades associadas. Vamos mudar, então. Você tem, por exemplo, um paciente como eu, 36 anos, atleta, sem doenças associadas, com um tumor de reto, invadindo bexiga, osso e vasos pélvicos, com metástase, por exemplo. Então, esse é um paciente que ele é operável, então as minhas condições clínicas permitem uma cirurgia, mas é um tumor irressecável, porque é um tumor muito extenso. Então, é importante que vocês conceitualmente entendam isso. Vamos falar sobre termos comuns. Então, o que é tumor? Tumor é um crescimento anormal, câncer é um tumor com capacidade metastática. Então, lembre que o tumor ele pode ser benigno ou maligno, desde que esse tecido tenha um crescimento anormal. O câncer, que é o tumor maligno, é aquele tumor com capacidade metastática. Tratamento adjuvante é aquele tratamento após a cirurgia. Tratamento neoadjuvante é aquele tratamento antes da cirurgia. A ressecção R0 é quando você consegue realizar a cirurgia com retirada da doença com todas as margens livres, tanto macroscópicas quanto microscópicas. A ressecção R1 é aquela em que as margens microscópicas são positivas, ou seja, você viu, parece que você tirou tudo, quando vai na patologia, no microscópio, a margem microscópica é positiva. A ressecção R2 é aquela em que a doença macroscópica residual ficou. Então, você operou, você tirou e ficou doença visível. Isso é uma ressecção R2. Falar, então, do estadiamento, também é um termo comum, TNM, que é o estadiamento sistêmico. Ele serve para ajudar o médico no planejamento do tratamento, dar alguma indicação de prognóstico, ajudar na avaliação dos resultados de tratamento, facilita a troca de informações entre os centros de tratamento e também contribui para a pesquisa contínua sobre o câncer humano. O T refere-se ao tumor primário, e lembrando que o TNM ele muda o T, o N e o M de tumor para tumor, o N é em relação aos linfonodos regionais e o M em relação a metástases à distância. E aí, dentro do TNM, você tem vários TNMs. Então, você tem o cTNM, que é o estadiamento clínico, você tem o STNM, que é o estadiamento cirúrgico, de S de surgery, você tem o P, que é o estadiamento patológico após cirurgia, você tem o R, que é o estadiamento na recidiva, e você tem o YTNM, que é o estadiamento após qualquer tratamento neoadjuvante. Então, o paciente com tumor de reto fez radioquímio e estadiou depois. Então, ele vai ter um YCTNM, porque é um estadiamento clínico. Ah, mas ele operou e veio a biópsia. Então, biópsia é PTNM. Como ele fez tratamento neoadjuvante, é YPTNM. YC, YT, YP. A gente também tem o UTNM, que é o estadiamento após ultrassom endoscópico, e o ATNM, que é uma coisa nova que eu fui estudar para trazer para vocês, que é o estadiamento na autópsia, é o ATNM. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico da cirurgia oncológica. Então, as primeiras referências cirúrgicas vêm de 1600 a.C., lá no Egito Antigo. Então, Edwin Smith, ele estudou 48 doenças e fez observações de anatomia. Então, as primeiras referências para a cirurgia vieram da anatomia de antes de Cristo. Mas a gente tem na era moderna realmente a principal evolução. E percebam que é uma evolução que não é só da cirurgia, é uma evolução que ela traz junto anestesia, antisepsia, até grupos sanguíneos. Então, vem lá de 1809, com Ephraim McDowell, que falou sobre cirurgias eletivas em tumores ovarianos, cirurgias abdominais. E aí, nesse cenário, vai até 1908 com Miles, que falou da amputação de reto, que deu até nome para essa cirurgia. E o mais importante disso tudo foi Halsted, em 1883, onde ele fez a mastectomia, uma não, diversas, e ele não acreditava na disseminação hematogênica do tumor. Ele acreditava que ressecando a doença é que a gente conseguia chegar na cura. E Halsted foi a base da cirurgia oncológica por quase um século. E são as cirurgias halstedianas, onde eram grandes incisões, grandes ressecções, e isso que causava a cura. Porém,
quase 100 anos depois, Veronese, mais modernamente, trouxe outra ideia. E aí veio com essa publicação no New England, em que ele comparou a radical mastectomy, né, que é a mastectomia radical, com a quadrantectomia, que é a retirada de um quadrante da mama, dissecção axilar em radioterapia naqueles pacientes com câncer de mama pequeno, menores que 2 centímetros. E olha o que ele descobriu. Ele comparou uma cirurgia totalmente mutilante com uma cirurgia menor, mais um tratamento complementar, e os resultados foram muito semelhantes em relação à sobrevida livre de doença e sobrevida global. Então, Veronese, ele trouxe para a gente o conceito de que realmente não precisa apenas de grandes ressecções. Você pode fazer cirurgias menos mutilantes, com tratamentos complementares e o mesmo benefício oncológico. E aí, quando você está nos dias atuais com diagnóstico precoce, você tem hoje cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica. E não dá para falar de atualmente sem falar de protocolos de recuperação acelerada, que é o que se fala hoje em cuidados perioperatórios. E aí tem um projeto Acerto no Brasil, esse é nos Estados Unidos, o europeu, que é o Eras Society, é o que a gente faz na nossa instituição, na Prevent Senior. O câncer tem diversas vias de disseminação, e aqui é a disseminação linfática. Então, você tem um tumor de pele, né, que é um SEC, que deu metástase nos linfonodos. Aqui você tem um sarcoma de membro, que deu metástase para o pulmão, então é disseminação hematogênica, veio pelo sangue. Você tem a disseminação por contiguidade e continuidade. Então, continuidade é quando um órgão ele continua no outro. Então, você tem aqui, por exemplo, um tumor de fundo gástrico que invadiu o esôfago. A gente sabe que o esôfago ele continua para o estômago. Então, você tem um tumor de estômago que, por continuidade, ele invade o esôfago. E aqui à direita de vocês têm a disseminação por contiguidade. Então, aqui, por exemplo, é um tumor de reto. O tumor de reto continua com quem? Ele continua com canal anal e com sigmoide. Mas quando ele dissemina por contiguidade, são por órgãos que estão contíguos. Então, aqui, imagina ele invadindo vagina, ovário e útero. É o mesmo exemplo do tumor de estômago, que invade, por exemplo, o baço. São órgãos contíguos ali. E aqui, a disseminação transcelômica ou disseminação por implante. E aí a gente tem a carcinomatose, mais comum no ovário, no estômago, no cólon e outros. Falar um pouco para vocês sobre roteiro de atendimento. Então, é importante que o primeiro atendimento cirúrgico em oncologia seja feito por um especialista, e esse especialista acaba sendo o cirurgião oncológico, porque isso garante sucesso no tratamento. Visto que o planejamento terapêutico é um dos fatores que influenciam o prognóstico, mas não só o planejamento terapêutico, mas também o estadiamento, as características biológicas do tumor, o estado geral do tratamento. Porque olhem esse dado, 90% dos tumores eles poderiam ser curados se nós fizéssemos o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Então, pensando no roteirinho para vocês, né? Então, anamnese com antecedentes pessoais, antecedentes familiares, cirurgias prévias, lembrar do exame físico, exame geral, loco-regional, exames complementares, biópsia, né? O paciente tem que ter a biópsia, você vai pedir algum exame para ter a biópsia, e seja ele anatomopatológico, biomolecular, quando indicado. Aqui é outro esqueminha, né? Então, você identifica uma neoplasia sólida, história, exame físico, você vai investigar com exames complementares, você confirmou, você estadiou, que é o C, né? O CTNM. E aí, a partir do estadiamento, você define tratamento, cirurgia, se vai tratar metástase, e lembrem sempre de descrever o CTNM no prontuário. Sempre, sempre, que é o estadiamento clínico. Pensando no quê? Quando você termina o roteiro de atendimento, você vai ter que dar um objetivo para aquele seu tratamento cirúrgico, que ele pode ser a cura, aumentar a sobrevida ou melhorar a qualidade de vida. Então, às vezes, esses 3 objetivos eles se misturam ou eles se associam. Mas lembrem sempre disso. Qualquer intervenção que você propor para o paciente, você tem que objetivar ou a cura, ou aumentar a sobrevida, ou melhorar a qualidade de vida. Porque para ter a biópsia existem os tipos de biópsia,
e vamos definir, né? Percebam que essa é uma aula bem conceitual. Biópsia é uma amostra tecidual para o diagnóstico histopatológico, que ele vai te dar diversas informações, como tipo de neoplasia, grau, estágio, serve para o planejamento terapêutico, realizado antes ou durante o tratamento definitivo. Existem várias formas de realizar essa biópsia. Essa biópsia ela pode ser incisional, excisional, com agulha fina, grossa, via endoscópica ou outras. A punção aspirativa por agulha fina geralmente é feito com uma agulha ou seringa, onde retiram as células tumorais. Você faz a imunocitoquímica, não requer incisão cirúrgica. Algumas desvantagens é que não consegue remover tecido suficiente. Às vezes pode ser muito invasivo, você pode guiar por imagem e tem uma taxa de falso negativos. E aqui é um exemplo para vocês, um PAF de mama, uma punção aspirativa por agulha fina de mama. A por agulha grossa acaba sendo uma agulha maior, sem seringa, onde você retira fragmentos de tecido. As vantagens é que, em geral, você tem uma quantidade suficiente da lesão, causa pouca agressão ao tecido normal. O diagnóstico ele é histológico, você também guia por imagem, não requer incisão cirúrgica, você pode alcançar órgãos mais internos e também tem uma taxa de falso negativo. Aqui é um exemplo de uma biópsia por agulha grossa do pâncreas. Então, vejam à direita, à esquerda, à direita de vocês, a biópsia sendo realizada com a agulha entrando e biopsiando o pâncreas. Então, mais uma vez, à direita de vocês, a biópsia entra, o pâncreas é um órgão retroperitoneal, então ele biopsia o pâncreas. Isso é uma biópsia por agulha grossa. A diferença da biópsia incisional para excisional, as duas são abertas, as duas requerem incisão cirúrgica na pele. A incisional acaba retirando uma pequena parte da lesão, então é o que a gente realmente chama de biópsia. Você acaba não avaliando as margens. A excisional você remove completamente, você objetiva margens livres, anestesia local ou regional nas duas. Tumores pequenos geralmente vão para incisional, maiores vão para incisional. Eles servem para diagnóstico e podem ser realizados por procedimentos cirúrgicos. A excisional acaba sendo nos tumores de pele, os pólipos coloretais, o estômago ou nódulos da mama. Esse aqui é o exemplo esquemático, né? Então, a biópsia incisional é uma parte do tumor e a excisional retira todo o tumor. Procedimentos endoscópicos também fornecem biópsias para a gente, geralmente biópsias incisionais. Você retira, biopsia a lesão. Mas existe a endoscopia terapêutica, que são para tratamento com grandes biópsias excisionais. Então, faringoscopia, laringoscopia, endoscopia, enteroscopia, colonoscopia. As vantagens de visualizar diretamente a lesão, pode ser para diagnóstico só, pode ser para tratamento. Em geral, não requer incisão cirúrgica e nem sempre anestesia geral. Falando sobre a cirurgia diagnóstica, e a cirurgia com objetivo diagnóstico pode ser laparoscópica ou cirurgia aberta. Geralmente, o laparoscópico é a primeira opção, porque tem uma incisão na pele menor, tem menor agressão cirúrgica, recupera mais rápido. A cirurgia aberta acaba sendo a última opção, porque tem uma maior agressão cirúrgica, a incisão na pele é maior, demora um pouco mais para recuperar. E dentro disso vem o estadiamento cirúrgico. Lembra do TNM? Então, nós temos um TNM cirúrgico. E aí é o STNM, lembrar de surgery. E sempre descrever em prontuário. Deve ser realizado toda vez que você abre ou faz uma laparoscopia no paciente, tanto com objetivo de tratamento definitivo, quanto programação de tratamento. Porque nós também temos, além da cirurgia diagnóstica, a cirurgia profilática, que ela visa remover de lesões ou órgãos que têm risco de malignização. Então, você pode fazer cirurgias para ressecar órgãos ou retirar lesões, por exemplo, que nem sempre são por cirurgia. Por isso que aqui está entre aspas, né? Então, você tem, por exemplo, mama com gene mutado, o cólon, a tireoide. Tem lesões pré-malignas que também são ressecadas, né? Então, leucoplasia, pólipo de cólon, queratose actínica. E aqui um pequeno exemplo da condição clínica que o paciente tem, a neoplasia associada e a cirurgia proposta. Então, alguns pacientes, por exemplo, com esôfago de Barrett, eles podem realizar a esofagectomia dependendo do tipo de esôfago. Então, existe também a cirurgia profilática. E a cirurgia curativa. E a grande questão é alinhar expectativas.
A cirurgia é curativa, mas eu consigo garantir a cura da doença oncológica? Não. A cirurgia curativa, na verdade, ela tem um nome, né? Ela tem um objetivo, ela tem uma intenção. A intenção é curativa em qualquer tipo de doença, fazendo parte ou não de um tratamento multimodal, com ou sem um time multiprofissional. É muito importante que isso seja alinhado com pacientes e familiares. Então, aqui algum exemplo, né, de uma colectomia com intuito curativo, alegrou dos pedículos vasculares na origem. Aqui uma gastrectomia com linfadenectomia. Aqui uma linfadenectomia também, mas dessa vez retroperitoneal, com aorta côncava. Nós também temos a cirurgia paliativa. A cirurgia paliativa, mais uma vez lembrando, numa aula de definição, ela serve para alívio de sintomas. Ela não objetiva a cura, ela geralmente é realizada na doença avançada e ela visa muito a qualidade de vida. E, mais uma vez, tenha ajuste de expectativas com pacientes e familiares. Então, a cirurgia paliativa, ela alivia a dor, ela resolve quadros de obstrutivos e de sangramento, diminui a população de células neoplásicas, atua na hormônio dependência, tem finalidade higiênica. E nem sempre a cirurgia paliativa ela é de urgência. Por quê? A mesma cirurgia de urgência, turma, ela pode ser curativa. E a cirurgia paliativa, ela nem sempre é de urgência. Por exemplo, você tem um paciente com tumor de cólon local que sangrou. Então, você tem que operar ele de urgência. Mas, se for um paciente que, na urgência, do ponto de vista técnico e tático, consiga realizar uma cirurgia com uma boa linfadenectomia, mesmo a cirurgia na urgência, ela pode ser curativa. Isso vale também para a cirurgia paliativa, ela nem sempre é de urgência. Por quê? Você tem um paciente, por exemplo, com tumor de esôfago, com metástase, então não vai fazer esofagectomia curativa. Você acaba tendo que propor uma via alimentar cirúrgica, como uma gastrostomia, porque ele está com a sonda nasoenteral há 6 meses, por exemplo. Então, é uma cirurgia paliativa, porque é uma via alimentar, mas ela não é de urgência. Você atende o paciente, programa o stop da químio, parar a químio e programa a cirurgia dele. Nós também temos a cirurgia citoredutora, e vamos definir o que é citorredução, é retirar células tumorais, em geral associado com ressecção multivisceral, e a cirurgia citorredutora pode ser curativa ou paliativa. Em geral, ela é utilizada na carcinomatose peritoneal, que hoje não se usa tanto esse termo, hoje a gente usa mais o termo de metástase peritoneal, e mais uma vez, pode ser com HIPEC, que é quimioterapia hipertérmica, ou sem HIPEC, e com intuito curativo ou paliativo. Então, aqui é um dos índices que a gente usa, que é o PCI ou ICP, que é o índice de carcinomatose peritoneal, onde ele divide o abdômen em 9 quadrantes, na verdade, e o intestino delgado, jejum e íleo em 4 quadrantes. Você dá de 0 a 3 pontos, de acordo com o tamanho do tumor naquela região, e o PCI ou ICP maior chega até 39. Aqui, conceitualmente, certo? Então, que é a citorredução completa, a ausência de doença macroscopicamente visível. A citorredução incompleta é uma citorredução, a retirada de células tumorais, mas que fica a doença visível menor que 1 centímetro. E quando você não consegue citorreduzir, é quando tem uma doença maior que 1 centímetro. Embaixo é o IC, ou CC, que é o índice de citorredução. Pode ser o CC0, quando não sobrou doença após a cirurgia, o CC1, quando ela é menor que 2,5 milímetro, CC2 de 2,5 a 25, o CC3 maior que 25 milímetros, definindo como deixar o seu pós-operatório padronizado, né? Então, definir o tipo de citorredução. Aqui um exemplo, né? Então, carcinomatose peritoneal em laparoscopia, aqui a carcinomatose peritoneal na cirurgia aberta. Falar em citorredução tem que falar em quimioterapia hipertérmica, que a gente chama de HIPEC do inglês, né, que é Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, e baseia-se em citorredução extensa, oferecendo uma quimioterapia direto na barriga e quente. Para quê? Para você aumentar a permeabilidade do peritônio à quimioterapia. E aqui eu vou mostrar alguns videozinhos para vocês das cirurgias citorredutoras. Eu trabalhei muito tempo com o Dr. Arnaldo Urbano. Esses vídeos foram gentilmente cedidos por ele.
E aqui, aquilo que eu mostrei para vocês foi a citorredução, e aqui é o aparelho de quimioterapia hipertérmica, onde você coloca quimioterápico no abdômen depois de fazer a citorredução e tira por um lado. Aqui tem um videozinho para vocês também. Aqui vocês percebem o termômetro, né? Então, 41 graus, 42 graus. Aqui é o quimioterápico, essa é a máquina de perfusão. E aqui o termômetro mais uma vez para vocês. Sendo assim, existem também outras modalidades de cirurgia, como reconstrução, implantação de catéter, que é o portocate, peritonectomia, que eu falei da citorredução, cirurgia com radiofrequência. Nisso tudo, e entendendo que a cirurgia oncológica faz parte de um todo, nós temos o tratamento multidisciplinar. O tratamento multidisciplinar ele tem o objetivo de diminuir a possibilidade de recorrência, tanto local quanto à distância, transformar também tumores irressecáveis em ressecáveis, porque atua nas células neoplásicas, aumentando a taxa de cura e melhorando a qualidade de vida. Entendendo a cirurgia oncológica num cenário perioperatório, nós vamos dividir em caixinhas, em caixas, em slots. Então, você tem o slot de antes da cirurgia, o slot durante e o slot depois. E nesses slots está toda a equipe de saúde. E dependendo da fase em que o paciente se encontra, você tem uma função. Então, antes da cirurgia, você seleciona o paciente, você faz pré-habilitação, que é melhorar a nutrição, melhorar a fisioterapia. Você pode oferecer um tratamento neoadjuvante durante a internação, durante a cirurgia, protocolos de recuperação acelerada, deshospitalização, após a cirurgia, monitoramento pós-alta, reabilitação, tratamento adjuvante. E aqui são os pilares da equipe médica multidisciplinar. Então, tem a cirurgia oncológica, oncologia clínica, radio-oncologia, cuidados paliativos. E hoje, com o envelhecimento da população, a gente também tem a oncogeriatria como um dos pilares. Pensando na seleção do paciente, lembrar da sarcopenia, cuidados nutricionais, os pacientes frágeis, cognição, clínico, cardiológico. E aí, nesse cenário de seleção, o paciente pode ir direto para a cirurgia ou ser submetido ao tratamento neoadjuvante ou fazer a pré-habilitação, né? Que é basicamente exercício físico e dieta antes da cirurgia para que esse paciente ganhe condição para operar. Intra-hospitalar, protocolos de recuperação acelerada envolvendo toda a equipe de saúde, e toda a equipe de saúde tem a sua função para que o paciente recupere melhor. Trabalhar deshospitalização, o paciente precisa ter um plano de deshospitalização para ir para casa. E após a alta, monitorar esse doente, reabilitar esse doente e, quem sabe, oferecer um tratamento complementar. Então, ligue programado para o seu paciente em dias específicos para saber como ele está. Acolham esse paciente do ponto de vista passivo, deixem telemedicina, telefone, WhatsApp com ele, exercícios em cartilha para fazer em casa, dê orientação nutricional, cuide dos pacientes estomizados que têm colostomia, ofereça retorno com a equipe e o tratamento complementar com quimio rádio. Sendo assim, para finalizar, quais os valores do cirurgião oncológico? Essa publicação da Annals of Surgical Oncology traz para a gente que o cirurgião oncologista ele deve ser tecnicamente proficiente em arte, ciência e nos princípios dos procedimentos cirúrgicos. Ele deve estar habilitado para realizar procedimentos cirúrgicos quando indicados, num cenário de segurança. Por quê? Porque deve ter um alto valor de cuidado com excelente qualidade de resultados. E aqui, para mim, é a melhor definição, essa publicação do Journal of Surgical Oncology, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que conclui como principal característica do cirurgião oncológico a habilidade de oferecer tratamentos holísticos, ou seja, entender o paciente na sua totalidade. Isso deve ser baseado num alto nível de evidência, amor, compaixão,
para que a gente consiga direcionar tratamentos, mas também entender todas as aflições que chegam com o diagnóstico oncológico. Então, é importante que o cirurgião oncológico oriente, ele passe segurança, ele acolha, e aí dentro desse cenário, ter cartilhas definidas para que o paciente receba a informação por você em forma de cartilhas. Aqui é antes da pandemia, então façam reuniões de pacientes, juntem os pacientes num serviço onde toda a equipe de saúde fala com eles, vejam a felicidade. Hoje ela é feita em formato virtual, inclusive nós apresentamos isso em 2019 no Congresso Acerto. Então vejam, nós fazíamos um questionário antes da palestra e depois, com as mesmas perguntas. Então vejam que quase 95% dos pacientes tinham uma ou mais dúvidas. Depois da palestra, isso caiu para 13%, 11%. E nós diminuímos a ansiedade em 50%. Por quê? Porque, além disso tudo que eu falei, um dos valores do cirurgião oncológico é praticar a decisão compartilhada. O que é isso? Ela não é a decisão delegada. Então, o que é a decisão delegada? Quando você delega a decisão para o paciente familiar. Então, você fala para o paciente, ó, o senhor pode fazer rádio ou operar. O que você quer fazer? Então, você delega essa decisão para ele. Ele decide se quer operar ou se quer fazer rádio. Não é isso. Também não é uma decisão consentida, que é muito confundida com a decisão compartilhada. A decisão consentida é aquela que a gente decide e o paciente familiar diz sim ou não. Então, você decide que o paciente deve operar. Você fala para o paciente familiar, eu entendo que o seu tratamento deve ser cirúrgico. E eles dizem sim ou não. Então, eles vão consentir com a sua decisão. A decisão compartilhada, na verdade, ela é baseada na empatia. Então, você se coloca no lugar do próximo com o seu conhecimento, com o seu alto nível de evidência, e vocês decidem em conjunto. Não é decisão nenhum nem de outro. É decisão compartilhada em que você pratica empatia e se coloca no lugar do próximo. Sugiro também lerem sobre Slow Medicine e esse artigo que fala sobre a decisão compartilhada. Por quê, turma? Porque, no final, é extremamente importante que vocês tenham esse conflito de interesse. Esse é o único conflito de interesse que pode existir. Ser apaixonado pela oncologia, pela cirurgia oncológica, pelo acolhimento e pelo cuidado. Turma, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui estão os nossos contatos, o meu contato. Muito, muito, muito obrigado. Um beijo enorme.